Eu fui convidado para falar um pouco da importância da enfermagem na rede de urgência e emergência. É óbvio que eu não posso falar da enfermagem sem pensar na construção da rede como um todo, e aí eu vou avançar, não vou falar da rede de urgência e emergência, vocês vão perceber que eu vou focar um pouco mais de forma bem abrangente, mas sem trazer pormenores. É para vocês pensarem onde que a gente está na rede, e o que essa rede tem a ver com cada um de nós nos nossos procedimentos. Bom, se a gente quer uma rede estruturada, hierarquizada, pautada numa linha de cuidado, numa atenção integral ao indivíduo, onde você quer realmente que você seja apenas facilitador do processo de vida dele, não detentor do saber, mas apenas construindo com ele uma vida melhor, no processo do dia a dia do trabalho, você tem que pensar nessa rede estruturada dessa forma. E aí tem outros desenhos de outras redes, né? Mas uma linha de cuidado onde o indivíduo perpassa pelo nível primário, secundário, terciário, onde essas linhas de cuidado se interrelacionam. Algumas nascem e morrem na atenção primária, mas a grande maioria se correlaciona com outros níveis de atenção. E aí o que a gente tem a ver com isso? Bom, eu preciso entender que a rede de urgência e emergência, ela não é um mapa corrido para fora. Todo mundo apresenta esse mapa já é clássico na nossa vida, de professor, fim de faculdade, pós-graduação, mas ele não pode ser um mapa só para foto. A RUI, Rede de Urgência e Emergência, ela não é um pensamento isolado dos demais atores da rede. Se você entende o indivíduo como um indivíduo integrante de uma família, de uma sociedade, de uma comunidade, a RUI é apenas uma parte da vida dele. Ele passa pela rede de urgência e emergência em algum momento da vida. Todos nós passaremos. Todos nós precisaremos de um atendimento de urgência e emergência em algum momento da nossa vida. A RUI também não é uma forma de construir um mapa destinado a pacientes do município e região. Ela é muito mais do que isso. Ela deve ser construída nesse sentido, mas interrelacionando com os outros processos de trabalho. Ela faz parte de um processo de construção. Se a construção ela não é passiva, ela é ativa, e nós somos atores dessa construção, e aí é uma escolha que você tem enquanto profissional de enfermagem, como se interrelacionar com essa rede de urgência e emergência. De forma passiva, você vai, faz seu trabalho, seu plantão, seu dia a dia, e vai embora e acabou, ou você faz parte do processo de construção e melhoria desses indicadores, dessa RUI, desse processo de trabalho. Esses processos se entrelaçam com a criação de cuidado ampliado de saúde, onde se percebe a ligação de serviços de mais variados níveis e complexidades. Eu estou falando que o indivíduo que eu atendo na rede de urgência e emergência, ele é muito mais do que um infarto. Ele é muito mais do que uma amputação de membro inferior por uma trombose arterial aguda. Ele é muito maior do que um simples acidente automobilístico provocado por uma embriaguez. Enquanto eu estiver no meu serviço de urgência e emergência, da rede de urgência e emergência, entendendo que eu estou atendendo um alcoólatra, um alcoolizado apenas, e não entender esse indivíduo naquele momento, com aquela alteração, como parte integrante de uma linha de cuidado, que foi construída, mal construída, ou não existe, ou ela foi quebrada por algum movimento que não foi bem construído ao longo do processo, e isso envolve como ator principal o próprio indivíduo, e nós, como facilitadores do processo de mudança do cuidado dele, eu vou entender a RUI como apenas um mapa, uma foto bonita para eu trabalhar. E aí você começa a trabalhar em gestão pública, você está gastando dinheiro público, você está torrando dinheiro em coisas que não precisariam existir, você está tendo retrabalho porque você vai na casa do indivíduo, do mesmo bairro, do mesmo final de semana, ao longo de várias vezes do ano, porque ele faz hipoglicemia, porque ele não sabe usar insulina regular. Esse ano o SAMU tem um indivíduo que a gente já foi na casa dele 13 vezes porque ele usa insulina errada. Mas até quando você quer gastar o seu pneu, o seu óleo diesel, a gasolina, que é dinheiro público? Eu pago, você paga, a gente é uma RUI, mas tem tudo a ver com a atenção primária. Qual é a nossa RUI comunicando com a atenção primária? Não tem. A gente acha que a gente está isolado no processo onde o indivíduo chega com surto, mas 80% do quadro psicótico dele é reincidente. 80 a 87% dos nossos indivíduos que são atendidos pela ambulância no processo de agudização de saúde mental, ele é reincidente. Ele saiu do SUP semana passada.
ele veio de um município ao entorno, e vejam bem, 26, 27% dos pacientes que entram no SUP são de municípios adjacentes. Pode até não entrar na HPS, mas entra na UPA. Pode até não entrar na HPS de ambulância, mas a ambulância às vezes deixa na rua do lado. E eu descubro isso pela classificação de risco do protocolo de Manchester, a qual eu fiz parte, fui coordenador na HPS. Eu mensurei esses dados e aí comecei a descobrir que alguns usuários chegam de ambulância na rua, 2 ruas do lado, porque o motorista da ambulância sanitária era esperto. Ele aprendeu que se chegar na classificação de risco, alguém vai questionar ele por que não foi atendido na atenção primária, porque ele estava internado na HPS semana passada. E aí eu estou falando de um sistema RUI integrado com um prontuário eletrônico, onde ele sinaliza para você que ontem você estava aqui e fez o mesmo raio-x que você está pedindo ontem. Sabe por quê? Porque ontem a doutora, eu não gostei dela, ela pediu um raio-x de tórax, não deu muita atenção. Hoje eu estou voltando, que é outro médico, eu vou pedir raio-x de novo. E eu vou mentir, vou falar que eu não fui no hospital semana passada. A minha RUI é essa RUI. Eu preciso entender ela não como um mapa, mas como um processo integrante do cuidado. Quais indicadores que eu, RUI, estou desenhando com a minha linha de cuidado, trazendo a primária para o meu lado, ou levando o meu conhecimento para a primária, para efetivamente o agente comunitário de saúde bater na porta e começar a mudar a realidade da comunidade. Porque o Ivan pode me dar mais 10 ambulâncias, que não vai resolver. Não é urgência e emergência que muda a realidade da RUI. É a linha de cuidado integrada. O que eu, enfermagem, tem a ver com esse processo? Pensa em como você está trabalhando a sua RUI, que você começa a entender o que você está fazendo nesse planeta. Talvez uma pandemia só foi pouco para ensinar a gente como melhorar a vida da população, ou a nossa própria condução de vida. Até quantas pandemias a gente vai precisar para entender que a gente é um só, num planeta de um único Deus, ente, o que você quiser, sua religião, se você é ateu, não importa. Você faz parte de uma humanidade. Minimamente falando, você faz parte de uma humanidade que não tem nada a ver com classe, cor, dinheiro. A gente é parte de um meio só. Bom, se você entende esse mapa como um processo complexo, com respectiva densidade do fazer, do estar junto, e quando eu coloco estar junto, eu estou falando de nós. Há um tempo atrás, quando eu formei, não existia classificação de risco, protocolo de Manchester. Nossa, aí chegou esse protocolo. Sabe o que é o protocolo de Manchester? Sistematização da assistência de enfermagem. Pura e crua, só inventaram outro nome. Por um acaso foi até um médico que começou esse troço. Mas porque a gente não domina o nosso fazer. A gente se valoriza pouco enquanto profissional técnico e científico. Porque no protocolo de Manchester não tem patologia nele. Tem sinais e sintomas. Se tem sinais e sintomas, eu estou falando de sistematização da assistência de enfermagem. Mas os próprios enfermeiros da classificação de risco não se reconhecem importantes no processo, não da doença, mas dos sinais e sintomas. Porque quando eu valorizo doença, eu não estou valorizando o indivíduo. Quando eu valorizo sinais e sintomas, eu estou chegando na alma dele. Qual é a dor que realmente está fazendo você vir aqui com crise de ansiedade? Por que você tem que vir no psiquiatra o tempo todo? Por que a sua dor ortopédica, que na verdade não é ortopédica, está te fazendo vir no HPS, numa UPA, chamar o SAMU o tempo todo? Sua crise de gota, engraçado, você tem várias crises de gotas ao longo do ano. Será que o seu problema é a crise de gota, ou é a sua dieta, a sua alimentação, ou a sua carência emocional, efetiva, social, que faz você provocar a crise de gota porque você não quer se cuidar, porque você não se sente um ente importante para alguém. Mas na hora que o SAMU é chamado, alguém vai na minha casa me atender de madrugada e me dá importância. Olha só, me coloca até numa ambulância, onde tem uma maca desinfectada, com um produto bacana, coloca uma lâmpada térmica, se eu estou hipotérmico, e me leva para uma UPA, onde alguém me acolhe. Mas é essa carência que eu estou realmente precisando? Ou eu preciso inserir esse paciente, trazido de um indicador da RUI, para eu trabalhar melhor a minha atenção primária e secundária? Eu estou perdendo o indivíduo pela doença. Eu não estou ganhando ele pela saúde. Desafiador esse tema. Mas eu pensei em trazer assim. Tenho 20 anos de formado, um monte de especialização, mestrado. Todos os programas de qualidade eu fiz na minha vida, e eu volto a falar. O que você aprendeu nesse tempo todo?
Se a gente se entender profissional integrante de um meio maior e usar o nosso processo SAI para efetivamente construir no indivíduo uma interligação dos sistemas e níveis, talvez a gente comece a mudar essa realidade. Você pode construir quantas UPAs você quiser na sua cidade, quantos hospitais, pode injetar dinheiro onde você quiser. 90% dos nossos atendimentos são perdidos porque eles são evitáveis. E vejam bem, a maioria deles saem do hospital e se perdem no caminho, porque o indivíduo não foi tratado para ele mudar a realidade que ele é responsável. Nós somos apenas coadjuvantes do processo. Quem faz parte não é a enfermagem, é a mulher. A gente só auxilia. Bom, na minha caminhada, estou falando de mim, a gente fala de protocolo, de rotina. Antes era chamado de pontos críticos, chamado de ponto de melhoria, chamado de processo, chamado de indicadores, chamado de dor. Agora é assim, né? Qual é a dor de alguém? Qual é a dor do outro? Qual é a dor do seu processo? Faça o programa de qualidade que você quiser, mas decida fazer a sua saída, o seu processo de enfermagem. Decida estar no meio integrante de linha de cuidado. Enquanto você ficar procurando artifícios falsos só para desenhar um gráfico e não efetivamente mudar aquele gráfico, você não é enfermagem. Se a gente não se empoderar de ciência para mudar realmente o indicador de saúde de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, região, a gente está sendo uma enfermagem pela metade. Eu não posso entender o meu processo de trabalho na rua e apenas como o meu plantão, apenas como o meu dia de trabalho. O que efetivamente eu estou provocando ao longo do tempo, dos anos, para que um indicador realmente mude? Eu acompanho os indicadores de qualidade da rua e quais deles são interligados com a atenção primária e secundária? Quantos pacientes pós-acidente de moto, acidente automobilístico, saem do HPS e efetivamente têm a continuidade do cuidado com o ortopedista do Pão Marechal, do nível secundário, com o angiologista? Quantos efetivamente fazem sessões de fisioterapias e acompanham e são acompanhados pelo posto de saúde interligados numa linha única de cuidado? Quantos indivíduos saem da psiquiatria, do SUP, do HPS, o médico tirou ele do surto, adaptou, psicólogo, assistente social, e ele tem a porta de entrada dele garantida no CAPS na mesma semana, mas não tem vaga. Mas e a atenção primária? Desde quando eu preciso entender, ou aceitar, ou acreditar que o CAPS resolve o problema de saúde mental de uma cidade? É a atenção primária que resolve. O CAPS é apoio. A gente está usando o CAPS para ser apoio da atenção saúde mental, quando na verdade a atenção primária, o psiquiatra do CAPS, o serviço especializado do CAPS, é um apoio à atenção primária. Nós da urgência precisamos entender que a gente é integrado numa rede, a gente tem que sinalizar para o CAPS e para a atenção primária do bairro: ó, Dona Maria, estou pegando ela de novo, tá? Na minha estatística já é a 5ª vez esse ano que eu estou atendendo ela em surto. A gente não está se comunicando na rua. Até quando vocês acham que um gestor tem dinheiro para dar conta disso? Ou até quando a gente vai ficar fingindo que está tudo bem e vamos pagar mais imposto, mais imposto, mais imposto, ou deixar de investir onde tem que investir, porque a gente está torrando dinheiro errado. Você foi escolhido. E aí cada um escolhe do jeito que você quiser, do pensamento que você quiser. Mas cada um da enfermagem foi escolhido para ser, estar enfermagem. A gente não está à toa na profissão. Nós não fizemos um juramento profissional só para papai e mamãe tirar foto. Se você está assim, reveja seu conceito. Você vai precisar ser feliz em outro lugar. Talvez. O dia que você parar de se incomodar com o que está errado, e na verdade isso é chamado de ponto de melhoria, não um erro, mas um ponto de melhoria baseado num processo de mudança, o dia que você parar de se incomodar com isso, talvez tenha chegado a sua hora de largar o seu diploma, porque no teu juramento profissional não fala isso. Aqui fora tem 800 mil pessoas que dependem do meu juramento profissional, a cada plantão que eu faço, a cada dia que eu vou tentar ser gestor de RT de enfermagem. Eu tenho a cada 12 horas de plantão 62 equipes que mudam.
62 equipes em 147 cidades. Pensa em como é complexo e denso isso. Mas sou eu que vou fazer o outro trabalhar correto? Eu sou apenas facilitador do processo dele. Ele é que escolhe se ele quer ou não fazer o juramento que ele escolheu. Agente, RUI, enfermagem, a gente tem que parar com milindres. Se a gente ficar ainda pensando que não tem que conversar abertamente com o outro, chamar a atenção do outro, olhar no olho, sentar verdadeiramente do lado, olhando, criticando construtivamente, mas falando abertamente um para o outro que está errado no processo de saúde dele, a gente vai continuar brigando por piso e vai ter resistência. O piso vai chegar e daqui a pouco eles vão arrumar uma resistência, ou o piso não vai ser suficiente. A gente vai ter uma luta absurda para 30 horas, quando na verdade os ganhadores desse processo de trabalho são os resultados que a gente pode mostrar para a comunidade. A comunidade, ela valoriza quem é importante para ela. E só é importante para a comunidade quem se faz presente, quem está do lado. Interessante, né? O Pelé e a Ayrton Senna eram mais valorizados que a enfermagem, talvez. Por quê? Todo domingo o Ayrton Senna estava na televisão do Brasil inteiro. Ele fazia diferença, ele fazia o marketing pessoal, ele fazia o marketing coletivo, ele dava resultado. E você, enquanto enfermagem, você está dando o teu resultado dia a dia? Você está mostrando para o indivíduo, para a família? Eu só tive duas discussões com familiares até hoje na minha vida, 2 ou 3, só, em 20 anos de trabalho. O familiar, você conquista ele para você, e quando você mostra que você está fazendo o correto, tecnicamente correto, e fazendo a diferença para o outro, ele passa a ser o agente de mudança junto com você, e ele passa a te defender. Tem gente que odeia familiar de paciente. Nossa, familiar trabalha, um monte de perguntação. Ele pergunta porque ele não foi bem acolhido, bem orientado. Ele pergunta porque ele está afastado do processo de cuidar do filho, do tio, do pai. Ele pergunta porque às vezes ele não quer estar ali, porque ele está exausto, porque ele tem 2 empregos e da noite tem que ficar no hospital, e na casa dele tem um monte de conta para pagar e ele não está conseguindo ter solução, porque ele não tem dinheiro para pagar a pomada e a fralda do pai. Mas a gente, RUI, fez um intercâmbio com o serviço social da nossa instituição e com o serviço social da atenção primária daquele local. Nós estamos isolando o indivíduo no problema dele e não estamos dando o apoio necessário para ele. A nossa RUI está se autodestruindo em alguns processos de trabalho, porque senão a gente vai sempre repetir o mesmo problema. Eu não quero uma hierarquia vertical apenas. Eu preciso entender o meu processo de trabalho linkado com o centro de atenção primária, mas com os outros também. Eu preciso entender que o meu serviço no meu setor tem a ver com o serviço do outro. Se eu faço um processo errado no atendimento do serviço pré-hospitalar e não passo adequadamente o paciente, o caso dele, para um quadro seguinte, para um hospital, para uma UPA, eu estou tirando do indivíduo o direito dele de continuidade de assistência. Se eu entendo o meu processo RUI como participante e integrante de uma rede de atenção, talvez eu comece a fazer uma RUI verdadeira e uma enfermagem verdadeira. Bom, eu entendo que a gente busca isso daqui: saúde, estado completo, bem-estar físico, mental, social, não apenas mera ausência de doença e enfermidade. E é muito além disso, tem estudo já apontando que é muito mais do que essa frase. Mas vamos lá pegar a frase da OMS. A gente está fazendo isso verdadeiramente na nossa RUI? A enfermagem está sendo agente transformador de mudança real para um indivíduo que vai ser atendido por nós na urgência e vai continuar a vida dele depois? Ou a gente só está preocupado em atender a urgência dele e acabou? Fui na casa, fui no hospital, fui na UPA, tirei da dor abdominal, funcionei uma veia, fui escopando, tchau, não quero te ver mais. Mas às vezes é a dor abdominal dele que ele está voltando na mesma semana 4 vezes. E na 5ª vez ele decide milagrosamente mudar de instituição, vai em outra, o médico põe a mão na barriga dele, porque às vezes o médico não põe a mão na barriga do usuário. Você está com apendicite, mas ele ficou perambulando nas unidades, mas a gente não encostou nele, não tocou nele. A gente esqueceu a essência do cuidar, que é olhar, ouvir, acolher, escutar, auscultar, mas tocar.
Tem um negócio na enfermagem que chama até toque terapêutico, que alguém escreveu isso em algum lugar e ficou bem lá para trás na cabeça de muita gente. Quando eu não toco um paciente, como é que eu falo que os sinais vitais dele está estável? Como é que eu faço avaliação primária de uma urgência se lá no ABCDE ou XABC eu tenho que ver pulso, qualidade de pulso, frequência, volume, profundidade, eu tenho que ver pele fria, pegajosa? Cara, você está esquecendo da essência, que é ouvir e tocar. Eu não ouço doença, eu não toco doença, eu ouço e toco o meu usuário, que é o objetivo fim do meu trabalho. Isso para mim é ruim. Eu tenho um mapa macro-regional, e aqui é o mapa que as cidades que o SAMU atende, para quem não conhece, são 147 cidades, são 43 bases SAMU, a gente está com mais de 1.000 profissionais já, 2 milhões e 4 habitantes, e olha o tanto de gente que está aqui. Está sendo apresentado hoje a referência de queimadura que vai ser em Manhuaçu. Se você tiver um grande queimado aqui em Juiz de Fora, a gente vai ter que dar um jeito de chegar aqui, ó. É referência de queimado. Mas o queimado vai junto, sozinho, ou vai com a família junto? O que você está pensando enquanto Rui e o serviço social da tua cidade para levar a mãe dessa criança grande queimada lá para Manhuaçu? Você vai dar condição para ela? E se for o pai de alguém e o único cuidador é o filho que vai até ficar longe do trabalho, vai tirar férias, mas ele tem dinheiro, condição de ir junto, vai ser bem acolhido? Como que você vai fazer para esse filho ver o pai de vez em quando que está no hospital sozinho, porque o filho tem que trabalhar? A gente está pensando na RUI de uma maneira integral, mais ampla, ou a gente está pensando na RUI só na doença? Quais indicadores que a gente está monitorizando e acompanhando para essa RUI ser realmente integrante de um processo de integração, de linha de cuidado? A gente está isolado na RUI. A gente acha assim, ó, eu sou da urgência, eu faço e aconteço. O cara chega passando mal, eu resolvo. Chega infartado, eu tiro. Chega insulto, eu tiro. Chega com a perna preta, eu amputo e faço andar de novo. Eu sou a RUI. Mas ele infecta de novo depois, porque ele não sabe aplicar insulina. Então você não está fazendo um processo para o indivíduo, você está fazendo um processo só para o seu nível de atenção. Isso não é rede. Você é o agente. Você quer fazer? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer enquanto profissional, enquanto enfermagem. A gente está na semana de enfermagem. Quem sabe essa semana, né, vai ser assinado um documento que falta para o piso sair. Mas o piso realmente só tem que vir no dinheiro, ou a gente tem que realmente fazer o nosso processo para esse dinheiro valer a pena e ser entendido como isso é pouco, o nosso piso tem que ser maior. A gente tem que ganhar além do piso 30 horas. Será que a gente está realmente querendo ser agente de mudança? Agente transformador? E uma coisa muito importante, a gente está estudando, a gente está discutindo o caso, a gente está analisando o nosso atendimento, a gente está discutindo o nosso plantão. Será realmente que a gente está conversando nos congressos, ou a gente só fica ouvindo e não conversando? Será que a gente não se incomoda mesmo com um paciente que tem flebolite? Será que realmente a gente tem que achar normal o cara perder a veia em 24 horas? Será que a gente não se incomoda do cara pegar o acesso venoso aqui no braço e tem 30 opções antes do braço? Que ele faz flebolite, ele perdeu toda a possibilidade de acesso. E esse indivíduo vai ficar no hospital 20 dias, daqui a pouco está fazendo acesso central, faz um pneumotórax, vai para a UTI, complica, infecta, foi para o respirador, morreu. Ele morreu por causa da pneumonia do respirador, mas começou às vezes com a punção venosa lá no asfalto, na rua, na porta do posto de saúde, que você esqueceu de passar o álcool a 70%, mas antes você precisa adequar na técnica. Tem um monte de estudo falando que um acesso contaminado aumenta a mortalidade dentro da unidade coronariana do paciente infartado. Começou com acesso venoso. A nossa RUI, como parte de toda, eu já falei, a gente conhece os níveis hospitalares, a gente sempre reclama, né? O meu município tem condição, enquanto RUI, de atender uma pessoa com hematêmese? Adianta uma pessoa ficar com hematêmese na UPA, ela vai ficar vomitando sangue lá até chocar, até morrer? Lá não tem recurso, mas eu tenho recurso na minha cidade.
Teve um caso de uma criança que ela engoliu uma pilha e ficou aqui presa aqui. Com 2h30 chegou com o esôfago necrosado no HPS. 2h30. Até poucos anos atrás, nem fluxo e protocolo de corpo estranho em criança existia na cidade. Não existia. Eu não sei para onde levar uma criança que engole uma bateria e está presa aqui e vai necrosar o esôfago da criança. E ela vai ocupar o leito de UTI porque alguém esqueceu de discutir isso enquanto rede de atenção primária, secundária e terciária, enquanto RUI. E depois que ela sai da endoscopia, tira a pilha, quem é que vai acompanhar e descobrir o porquê que ela está engolindo pilha e bateria? Não vai ser o médico do hospital, não vai ser o enfermeiro do hospital, vai ser a equipe de atenção primária, que vai na casa dessa pessoa e descobrir que o pai e a mãe é drogado, alcoolizado, é displicente, deixa pilha e bateria para tudo. Essa criança vai engolir pilha e bateria de novo. E na próxima ela chega com necrose de esôfago, faz uma fístula esôfago traqueal. Quem é que vai dar conta disso depois? O nosso dinheiro está saindo pelas nossas mãos na rua, porque a gente está fazendo pouca integração com a atenção primária e secundária. Eu tenho que entender os níveis de hospital, para onde vai cada indivíduo de acordo com a sua necessidade. Bom, eu tenho uma lei que me baseia, eu escolhi cumprir essa lei. Ela é minha lei, enfermagem, não importa onde eu esteja. Mas se você olhar, ela é integrante da estrutura básica da instituição pública e privada. Ela integra. Está na nossa lei, eu não estou falando nada aqui milagroso. Você escolheu fazer essa lei. Você escolheu cumprir essa lei. Eu sou enfermagem e faço parte de um processo, no sentido mais amplo. Eu sou gestor, eu sou cuidador, assistência, eu faço educação, eu faço integração, eu participo de aula de treinamento, eu faço parte de um socorro emergencial. Tivemos um treinamento agora de catástrofes e múltiplas vítimas. Está no evento. Eu faço parte integrante de uma rede que até helicóptero usa para chegar mais rápido no local que efetivamente se salva. Ou seja, tem o recurso que é necessário, não é o leito que é necessário. Eu, Rui, não preocupo com leito, eu preocupo com serviço. Uma pessoa com AVC, ela tem que fazer trombólise até 90 minutos se for AVC isquêmico. Não importa se a instituição tem cama para pôr o paciente. Vai, bota a hemodinâmica, faz a hemodinâmica, a teterize, trombólise, depois procura a cama. A cama é depois do procedimento. Mas eu tenho que entender o meu processo. Eu faço atendimento no serviço de urgência e emergência, mas eu tenho que saber qual estrutura que eu levo essas pessoas aqui. Eu tenho um acidente grave, para onde que eu levo o casal? E se tiver uma criança? Qual instituição da RUI que eu tenho que saber onde que a criança vai? E aí eu tenho na nossa região um SAMU, Central de Regulação SAMU, que é um integrante móvel da rede de urgência e emergência. E é uma briga, ninguém quer atender uma criança politraumatizada, ninguém quer. Porque tem que fazer cirurgia, tem que fazer angiologia, tem um monte de coisa para fazer criança, todo mundo não quer atender criança grave, né? Criança não foi feita para ficar grave, a verdade é essa. Eu faço a integração de acolhimento, orientação na RUI. Eu cuido das pessoas no seu processo de chateação, de alegria, de motivação, de atendimento. Eu olho cada cheiro de diurese e fezes diferente que está no meu setor. A enfermagem, que é enfermagem, esse indivíduo está com um cheiro diferente no xixi. Tem coisa errada aí. Vem uma infecção por aí, ou já instalou. A gente sente o paciente. Sente pelo tato, pelo olhar, pelo tom de voz, pelo odor da secreção. Não é tão importante quanto uma compressão torácica, uma higienização íntima, uma troca de fralda adequada. Pergunta para quem já teve assadura na vida se não é importante trocar a fralda adequadamente de um paciente. É porque não é em você a assadura infectada. O dia que for, você vai dar valor para trocar uma fralda. E trocar uma fralda não é só trocar uma fralda. É assistência de enfermagem, com diagnóstico de enfermagem, com prescrição de enfermagem
e acompanhamento de enfermagem, mas a gente acha que a SAI não existe, né? É só uma coisa da faculdade que a gente estudou para formar. Não, ela existe, ela tem um sentido de ser. O caminho nosso é esse. Bom, a gente escolhe, ajuda, participa para onde o indivíduo vai. Ele pode ir para uma estrada esburacada ou uma estrada de melhoria. A decisão é dele, mas a gente está fazendo parte desse processo. A gente está deixando ele consciente realmente que essa estrada aqui, por onde ele caminhava, estava ruim, não está legal, e tem outros meios e processos que levam a uma estrada menos tortuosa. A nossa rua está fazendo parte dessa estrada pavimentada, ou a nossa rua atende ele só até aqui e não quero saber o que acontece com ele daqui para lá? Ele saiu do meu hospital, ele já não existe na minha vida. Será que a minha rua, a enfermagem dessa rua, está realmente chegando com o indivíduo só até aqui, porque daqui para lá não tem nada a ver comigo? Não é esse o juramento que eu fiz enquanto enfermeiro. Eu participo da gestão de melhoria, eu participo de protocolos, eu desenvolvo, eu crio, eu critico, eu trago o meu ponto de melhoria da minha prática e me incomodo com o que está errado e vou lutar por um processo melhor de trabalho. Isso é ser enfermagem da rua. Eu tenho que discutir o que está errado na minha profissão, eu tenho que interligar os sistemas, trazer computador, trazer prontuário eletrônico, discutir se o termômetro digital realmente é tão eficaz quanto aquele outro de mercúrio que existia antes. Mas de mercúrio não pode, mas e o braço? Será que pode? Será que eu estou esquecendo de colocar a mão no paciente na hora de aferir a pressão, porque o meu aparelho de pressão é digital, e é só pôr no braço e está tudo bem, o aparelho lê para mim? Mas lá na faculdade eu aprendi que para ler pressão, eu tenho que sentir o pulso junto. Eu decidi não tocar o paciente mais porque o aparelho é digital. Eu esqueci a essência, que é a minha mão no pulso do paciente, porque eu tenho que ver se ele tem arritmia ou não. São coisas simples, mas que eu estou esquecendo ao longo do meu processo, porque o mais importante agora é ver YouTube, Facebook, Instagram, mexer no celular e não dar valor para o aparelho que está apitando lá na UTI. Se o aparelho está apitando, é porque tem coisa errada. Uma UTI boa é uma UTI silenciosa, não tem aparelho apitando. Eu faço o PDCA, eu faço um planejamento de cuidado com a minha equipe e vou fazer as ações, mas eu tenho que checar, está funcionando, não está? Eu volto no meu PDCA. Eu não posso ter um acesso desse, uma infecção provocada por mim. Eu não posso aceitar isso como normal. Eu não posso aceitar vários pacientes fazendo abscesso. Eu não posso aceitar um edema provocado por perda de acesso venoso. Está errado. Quando é que você não percebeu isso? Ou não vai perceber? Está errado eu deixar soro infundir no braço do paciente. Está errado eu infundir soro e não mensurar a diurese dele. Está errado eu não perguntar para ele qual foi a última vez que se evacuou. Porque daqui a 5, 7 dias ele está com o intestino paralisado, ele está com fecaloma, porque eu esqueci de perguntar se ele está evacuando. Eu esqueci o básico. O básico está se perdendo no processo do cuidar de enfermagem. O básico. Eu tenho que ter conhecimento para não deixar um colar cervical chegar nesse ponto, mas pense em qualquer procedimento seu, seja ruim, seja primário, seja secundário. Você tem que estudar. A gente não forma dominando urgência. Eu demorei 8 anos para me sentir seguro, não tenho vergonha de falar. Mas o que você quer para você? Continuar não sabendo, não dominando, ou fazendo realmente você um ente transformador da sua realidade? Bom, hoje a enfermagem, no meu entender, uma enfermagem rede de urgência e emergência, ela não é mais aquela enfermagem que só se vira silêncio, o doutor vai passar. Isso não é enfermagem nossa. A nossa enfermagem transforma, discute, se incomoda, gerencia, faz parte do processo, cria resultados, cria indicadores, estratégias de trabalho, melhora a qualidade, a capacidade e a produtividade de cada um. A minha enfermagem é a enfermagem que incomoda. A minha enfermagem
é aquela que discute as dificuldades de política da rede que são inseridas no processo. A minha enfermagem da RUI, ela participa dos processos de trabalho e protocolos de uma rede de urgência, de uma rede primária, secundária, ou seja, eu sou ativo no processo. E quando vem algum outro profissional de outra saúde e não entende a minha enfermagem como importante no processo, aí que eu cutuco mais ainda, aí que eu vou mais a fundo no processo, porque não existe cuidar de um indivíduo sem enfermagem. Eu gerencio o custo. A enfermagem é a profissão que mais gasta dinheiro, porque é a que mais existe, é a que mais toca, é a que mais consome produto. Eu sei o efetivo valor da gase que eu uso no meu plantão, eu sei quanto custa esterilizar uma comadre, eu sei realmente quanto custa abrir uma compressa estéril de uma não estéril para um procedimento que não é estéril. Tanto faz, a primeira que vier na minha frente eu pego. Será que é isso mesmo que é a minha rede de emergência? Porque se eu estou usando mal o meu dinheiro, vai faltar dinheiro para outras coisas importantes. Aí a gente reclama que não tem pomada, que não tem remédio, que falta isso, que não tem ambulância, que não tem tomografia, que não tem ressonância, não tem vacina, mas eu continuo gastando gás errado, compressa errado, pomada em excesso no curativo, que eu acho que é muita pomada que faz diferença no tecido necrótico. Isso já não existe assim mais. Eu tenho que verificar e indicar se o meu sucesso está acontecendo. A minha enfermagem da RUI é aquela parceira das instituições, do serviço pré-hospitalar como intra-hospitalar. E eles se conversam, tem protocolos entre eles, ou deveria ter. Em cada punção, cada troca de fralda e vacina, cada curativo, em cada processo de trabalho, você sistematiza a sua profissão. Pode ser uma punção venosa, você tem que sistematizar. Tem que ter uma equipe sólida, com foco. Agora, a equipe é uma coisa mais difícil que tem de fazer. Cada um tem sua necessidade, sua vontade, seu partido político, seu time de futebol, sua religião. Mas a gente não constrói equipe enquanto a gente tem medo de falar para o outro uma verdade. A gente tem que se despir do menino de falar com o outro que ele está errando. A gente tem que ser honesto, verdadeiro. A gente tem que exercer o nosso juramento. A gente escolheu fazer o melhor para o outro. O melhor para o outro não cabe mentir. Bom, para vocês pensarem, quantos pacientes na vida profissional de vocês, ou que vocês participaram, vocês viram, quantos pacientes evitáveis entraram no hospital, que você já tenha visto? Quantos usuários poderiam ser salvos de medidas de promoção, saúde e prevenção, se as medidas fossem interligadas no processo de cuidado? Quantas pessoas entram no seu hospital porque não tomaram vacina de tuberculose, porque não tomaram vacina de hepatite? Quantos filhos e pais poderiam estar juntos com suas mães nesse Dia das Mães agora, se a gente fizesse o nosso processo linkado, unido, se interrelacionando ao bem do indivíduo, não ao bem do meu setor, da minha instituição? Quantas mães poderiam estar presentes no almoço de domingo se a gente fizesse um verdadeiro trabalho de equipe, honrando os preceitos da profissão e do SUS? Essa escolha não é de livre, essa escolha é sua. É na hora que você esticou o teu braço. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, ou você, ou nós. Para com isso. Mas a gente tem que entender que a gente tem que continuar tentando melhorar. É uma decisão só nossa. O usuário, ele está aí fora. O usuário somos nós. Vocês podem cuidar de mim, eu de vocês. Ele está aí. Ele só tem que te aguardar. Você já tem a excelência da enfermagem. Se você está aqui fazendo o seu curso, você tem seu diploma, você já tem excelência para fazer diferença na vida dele e da comunidade que você está. Quando você faz um processo bom em Juiz de Fora, você está ajudando o pessoal de Micas. Quando você libera leito de UTI aqui, você recebe uma criança que não tem leito em Belo Horizonte, vem de helicóptero para salvar a vida dela aqui, no João Penido, por exemplo, e vice-versa. Porque a nossa rede é SUS, ela é pública, a gente escolheu estar nela. Mas eu sou de instituição particular. Você tem a rede pública como norte maior do processo de saúde. Se não fosse o SUS, o Covid ia ser muito pior. Nenhuma instituição particular aguentaria o Covid como aguentou o SUS. Você tem que honrar a dádiva que Deus te deu. E aí, se você é ateu, escolha outra forma de pensar. Mas eu entendo que a gente está aqui porque Deus deixou a gente formar,
nós tivemos uma família que nos sustentou no curso nosso, a gente lutou, trabalhou, a gente anda, enxerga, ouve, tem 2 mãos, pés, a gente escolheu ser enfermagem. Escolha fazer uma enfermagem com diferença, com qualidade do processo de trabalho. Aí cada um de nós. Para mim, essa é a RUI que eu enxergo como a enfermagem na importância da rede de urgência e emergência. Eu não enxergo a minha profissão diferente disso. A minha profissão vai muito além de uma aferição de pressão, de uma punção de veio de jugular, vai muito além de uma ausculta cardíaca pulmonar, de uma contenção do sangramento exsanguinante. Se eu conter, ele para de chocar e sobrevive. A minha enfermagem faz parte de um elo muito maior de linha de cuidado. Quando eu entender o meu processo como integrante de um processo de cuidado, onde ele tem que sair da RUI e interligar com os outros setores e cobrar indicadores, resultados, indicadores. A gente não pode achar que a gente é servidor público ou particular e não tem que ter resultado. A gente tem que ter resultado. A população quer de nós resultados. Se você não tem resultado, não mensura, você só quer ganhar seu salário no final do mês, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Quem é servidor público, como eu sou desde que eu formei, a gente não pode querer só passar o mês para receber o salário. Você está no lugar errado. Muda de lugar. Alguma coisa aconteceu na sua vida que você perdeu o amor pela sua profissão. E a sua profissão passou a ser só um ganha-pão com dinheiro. Você está no lugar errado. Vai ser feliz com outra coisa. Mas se você escolheu ser enfermagem da RUI ou não, faça a diferença para o outro. Porque um dia o outro pode ser, inclusive, sua família. É assim que eu penso, é assim que eu gostaria de trazer a proposta para vocês. É assim que eu entendo a minha enfermagem. Tá joia? Mas muito obrigado, tá?